Olá, bem-vinda, bem-vindo ao nosso papo de hoje. Me chamo Elson Teixeira e trabalho no mercado financeiro desde 1984. Sou professor universitário, mestre em desenvolvimento econômico. E nosso papo de hoje vai tratar sobre algo que muitos empresários e muita gente confunde, que é modernização e inovação. Fica com a gente que vamos detalhar exatamente o que diferencia um conceito do outro. Bem, e você deve estar imaginando, será que existe mesmo uma diferença entre modernizar e inovar? Olha só, na minha experiência, muitas vezes as empresas confundem, vêm buscar financiamento para inovação ou subvenção econômica num edital de inovação, imaginando que o seu projeto realmente é um projeto de inovação. Porém, não é. Por quê? Porque não necessariamente aquele projeto que ele deseja tocar e levar adiante carrega um teor de inovação que justifique aquela iniciativa. Vamos ver então com cuidado quais são esses conceitos. Bem, a gente tem que ter em mente que inovar, ela diz respeito a trazer um conceito completamente novo para o mercado, né? Ou significativamente novo para o mercado. Observando o conceito do Manual de Oslo, que está aqui neste lado, a gente vê que inovação, na verdade, é a introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado. Isto é a introdução de um produto muito inovador, um produto realmente quase que revolucionário, ou que seja significativamente melhorado para aquele público-alvo. Tem aqui um detalhezinho: esse produto ou serviço novo ou significativamente melhorado pode até ser para a própria empresa utilizar. E aí tem algumas sutilezas, mas vamos lá, né? Um produto novo, significativamente melhorado, eh, no que diz respeito às suas características ou utilização. Então, se você tem um produto ou serviço hoje e adapta esse produto ou serviço para um novo uso que não estava no escopo inicial daquele produto, daquele serviço, pode ser classificado como inovação. Vamos dar um exemplo. Imagine que a gente tem aqui uma situação em que não houvesse ainda, hipoteticamente, não houvesse ainda os carros adaptados para PCDs, para portadores de necessidades especiais. E que você, né, a sua empresa, idealizasse um conjunto de equipamentos que adaptasse aquele veículo para o uso de pessoas com necessidades especiais. Esta primeira inserção no mercado pode ser considerada uma grande inovação, porque ele aperfeiçoou radicalmente e significativamente aquele uso do automóvel que antes era restrito para quem não tinha necessidades especiais e agora, com essa inovação, permite que esse grupo de pessoas possa dirigir um automóvel com condições praticamente normais. Então, isto é um exemplo de um produto ou serviço com significativa melhoria adaptado para um novo uso, ok? Ou ainda, seguindo no conceito de Oslo, a implementação de novos métodos ou processos de distribuição, ou processos de produção, ou de distribuição, ou mesmo de marketing. Um processo de produção inovador, para quem é da indústria, realmente você traz ali um significativo ganho de produtividade quando você idealiza um processo produtivo adaptado a essa planta que você tem hoje, esse layout que você tem hoje, possibilitando então ganhos significativos de produtividade. Não trocando uma planta por uma nova, mas sim estabelecendo um novo fluxo produtivo, uma nova sistemática de produção. Outro exemplo, esse é clássico quando você tinha a linha, se tinha a indústria que não possuía a linha de montagem. Esse é um exemplo lá do início do século XX, quando a Revolução Industrial trouxe para a grande maioria das indústrias a possibilidade de fazer um processo produtivo. Eu estou aqui falando da linha de produção da Ford, em que trouxe algo que era uma produção artesanal, ou seja, um grupo de funcionários construía um automóvel na sua totalidade,
para um processo produtivo diferenciado, baseado numa linha de montagem, em que havia uma especialização de cada um dos funcionários em cada pedaço da linha de produção. Então, este é um exemplo bem clássico de um processo produtivo novo, ok? Ou significativamente melhorado. Então, na essência, este é um conceito bem forte do que é inovação. Muito bem. Mas e agora? O que que a gente faz com tudo isso, né? Como é que a gente usa esse conceito de inovação e como é que a gente efetivamente diferencia do conceito de modernização, né? Então, a gente também tem que evoluir agora no detalhamento do que é uma inovação. Vamos lá? Vamos ver? Ou melhor, no conceito do que é modernização. Então, ele é sutilmente diferente do processo de inovação, porque a modernização é uma iniciativa que usa o conhecimento existente hoje na empresa, ou seja, ele pega aquela cultura, aquele jeito de ser da empresa, de fazer as coisas na empresa, incorpora novas tecnologias, novas técnicas de trabalho, novas maneiras e filosofias de fazer as coisas acontecerem, num processo que tem por fim o ganho de produtividade, ou um ganho de qualidade, ou ainda uma satisfação maior do seu cliente. A modernização é típica do processo de qualidade total, em que faz com que haja melhorias contínuas em todos os eixos da produção, em todos os elementos da empresa, em todos os departamentos existentes, para que o resultado final seja mais produtivo, tenha melhor percepção do cliente sobre esse produto ou serviço prestado. Então, esse é um processo tipicamente de modernização. E agora, uma outra questão interessante. Será que existe modernização sem inovação? Numa filosofia, numa reflexão, sim. Eu posso ter a modernização empresarial sem necessariamente estar inovando. Mas o oposto não acontece. Para fazer um processo de inovação, instantaneamente eu tenho que fazer um processo de modernização. Então, a gente pode resumir que a modernização faz parte da inovação, mas o contrário não. Então, eu posso modernizar sem inovar, apenas fazendo pequenos incrementos naquele processo produtivo, naquele produto, que não necessariamente tragam significativas melhorias para aquele item, ou para aquele processo, ou para aquele serviço, né? Muito bem. Então, vamos dar uma resumida em como isso pode se diferenciar? Vamos lá. Então, o que pode ser modernização? Então, por exemplo, trocar um equipamento, né? Trocar um equipamento por um equipamento mais moderno. Por exemplo, eu tenho um parque computacional, ele já está obsoleto, e eu vou trocar por equipamentos de informática, por computadores mais modernos, que tenham maior capacidade de processamento, e por isso vou ter ganho de produtividade, porque as tarefas executadas pelo computador vão levar menos tempo para serem realizadas. Ou ainda, eu vou alterar o layout da minha loja para fazer com que haja uma melhor circulação das pessoas ali dentro daquele ambiente. Então, fazer essa troca, essa alteração do layout pode trazer uma característica de melhoria, né? Então, uma modernização. Eu torno aquele ambiente mais agradável para a habitação ou para a circulação das pessoas. Atrelado a isso, eu posso trazer uma modernização baseado numa iluminação da loja, o que é conhecido no mercado por merchandising visual, ou seja, uma iluminação mais incidental, que destaque elementos, produtos, circunstâncias e que traga uma experiência do cliente dentro daquela loja mais agradável em função da iluminação. Ou ainda, um processo de modernização pode ser tipicamente o processo de modernização da tua logomarca. A sua marca desenvolvida há vários anos atrás, agora depois de de todos os processos de melhoria e de modernização incorporados ali na tua tarefa diária, dentro da tua empresa, pode fazer com que você tenha que modernizar a sua logomarca para trazer um novo apelo para aquela empresa no mercado. Por outro lado, né, a gente pode tratar como inovação que tem como base, né, a utilização de tecnologia.
uma base tecnológica forte que traga um contexto de inovação e possa ser um produto ou um serviço que seja facilmente replicável e facilmente escalável. Ou seja, eu tenho aquela curva de adoção pelos clientes, uma curva exponencial, né? E aí faz com que, com mais ganho de mercado, com mais adesão dos clientes, essa base tecnológica me possibilita acomodar uma quantidade bastante grande de clientes sem necessariamente ter que mudar muita coisa dentro da minha empresa. Ou seja, a inovação tem por trás uma forte base tecnológica. Ou ainda, conforme o Manual de Oslo, um produto ou serviço novo ou melhorado, significativamente melhorado. Como eu comentei a respeito da adaptação dos carros, dos veículos para PCDs, para portadores de necessidades especiais. Quando essa circunstância foi lançada no mercado, tornou essa solução uma solução altamente inovadora. Pode-se também um novo processo fabril, né, em que você incorpore elementos novos no teu layout, no teu processo produtivo, que tragam ali uma maior produtividade, uma maior qualidade e não uma simples substituição de equipamentos, mas tragam um processo completamente novo ou significativamente melhorado com elementos de base tecnológica. Vou dar um exemplo. Aqui cabe, por exemplo, a indústria 4.0, em que você tem a automação robótica do fluxo de produtos, serviços, de produtos ali, de insumos na linha de produção. Ou seja, ao invés de transportar aqueles elementos, aqueles insumos com carrinhos através de pessoas, os robôs podem fazer esse trânsito de uma forma mais eficiente, com menos desgaste, com menos risco e de forma que a produção seja otimizada. Então, você incorpora elementos que trazem uma significativa melhora aí no processo como um todo. Ou ainda um modelo de negócio inovador, tipicamente modelos de negócio que nós já estamos acostumados a ver no mercado. Muitos de nós usam ah, fortemente, com muita intensidade, o Airbnb, o WhatsApp nem se fala, Uber, ou seja, são modelos de negócios que transformaram uma outra indústria de uma maneira radical, fizeram uma disrupção desses mercados antigos. Como o Airbnb proporcionou uma disrupção de mercado na hotelaria. O WhatsApp, uma disrupção de mercado na telefonia. O Uber, uma disrupção de mercado no transporte de passageiros em cidades, tanto para ônibus como para táxis. Então, esses modelos de negócios têm essas tendências inovadoras de transformar fortemente aí aquele setor de atividade econômica que está sendo impactado pela inovação. Bem, muito bem. A questão maior era essa mesmo, né? De como fazer com que nós compreendamos a diferença entre inovação e modernização. Mas tem um outro detalhe aqui, né? Como é que a gente vai fazer a ponte entre modernização e inovação? A gente faz via transformação digital. Incorpora, então, uma forte mudança na dinâmica empresarial, trazendo digitalização para processos, para exposição de marca, enfim, para merchandising, para marketing, para produção, essa transformação digital que possibilita a empresa modernizar e ao mesmo tempo inovar. Então, carrega com isso, a transformação digital, um processo de inovação muito mais potencialmente mais elevado, ok? Então, gente, era isso, né? Esse conceito, essa diferença aí, bastante importante entre modernização e inovação, é o que pode ser significativo aí na tomada de decisão da empresa. Vale a pena inovar? Depende, né? Se a empresa já está preparada para incorporar elementos digitais, uma transformação digital mais forte, que possibilite um maior ganho de escala, então a empresa deve lançar mão dessa prerrogativa, dessa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, e se ela deseja apenas modernizar o seu parque fabril, o seu parque de máquinas, os seus computadores, para proporcionar maior produtividade para seu produto ou serviço? Também é notoriamente necessário, porque vai mostrar, tanto na inovação quanto na modernização,
que a empresa está se movimentando e está buscando ganhos de performance que possibilite um resultado melhor, lucros melhores, um melhor atendimento ao cliente, proporcione uma maneira de fazer as coisas mais agradável e que a cultura organizacional se desenvolva. Ok? E esse foi nosso papo de hoje. Conversamos sobre modernização e sobre inovação e como esses dois conceitos são muito importantes na tomada de decisão empresarial. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de ativar as notificações. Por favor, dê seu like para que você consiga ajudar a gente a fazer mais conteúdos que tenham pertinência sobre nova economia, sobre empreendedorismo e sobre inovação. Obrigado e até a próxima.